colocar em pé, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, no livro de Salmos. Salmo 37. Salmo 37. Aleluia. Quem já conseguiu sentir a presença de Deus hoje à noite? Salmo 37, verso 25. Salmo 37, verso 25. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Diga comigo, mendigar. Mendigar. Vamos repetir? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar. Se assenta aplaudindo Jesus, que ele merece. Aleluia. Fecha teus olhos, querido, curva a tua cabeça. Pai Santo e Deus querido, isso aqui é o teu povo, isso aqui é a tua igreja. Não fala o que queremos ouvir, mas o Senhor tem para falar conosco. Desde já repreendemos todo mal físico e todo mal espiritual, em nome de... Aplauda ele, que ele merece. O salmista, ele estava observando que em toda a sua trajetória, desde quando ele era bem jovem, desde quando ele era moço, e agora ele já era velho, mas ele nunca viu desamparado o justo, e nem a sua descendência ou semente, depende da sua tradução, a mendigar o pão. Pastor, por que o senhor quer pregar hoje? Eu queria falar sobre pessoas que andam mendigando, e eles não eram para mendigar, espiritualmente falando. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que veio para nos dar vida e vida, para nos dar vida e vida. Ah, pastor, pois então quer dizer que eu vou ter 2 casas, 2 carros, uma casa de veraneio na praia? Não estou dizendo isso não. Mas você já notou que tem pessoas que têm, e mesmo assim ela tem um espírito de mendigo? Ela nunca está satisfeita. Pastor, o senhor já viu pastores mendigos? Já. Pidões, reclamões. Você já viu esposo mendigo? Já. Fica mendigando o carinho, o amor da esposa. Se ela morrer, ele se mata também. Por que é que Jesus diz: aquele que vier a mim e não amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não vier após mim, não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Porque infelizmente tem pessoas que são mendigas. Elas dependem demais do amor, do carinho, o que leva uma pessoa à depressão. Em algum dos casos, é a carência, a necessidade de outra pessoa. E ela fica mendigando amor, atenção, e tal, e tal, e tal. E ela fica constantemente sendo dependente de alguém que só maltrata, massacra. Mas o nosso Deus estava dizendo: você pode amar o seu pai, você pode amar a sua mãe, mas se você colocá-los em primeiro lugar, vai chegar um momento que o teu pai e a tua mãe não vão conseguir te dar o que eu posso te dar. Você pode amar o seu filho, pode amar a sua filha, mas vai chegar um momento que eles não podem te dar e proporcionar o que só eu posso te dar. Continuando, ele disse: aquele que não tomar a sua cruz.
Tem pessoas que são tão mendigos que só ele que sofre. É só ele que passa por luta. É só que ele passa por dificuldade. Só você. Irmão, por que tem gente que está aí anos e anos na igreja e parece que é a vítima da situação? É só ela que sofre. É só ela que padece. Parece que ela nasceu para sofrer. É o coitado. Jesus disse assim: ei, meu filho, você sofre, tem batalha, mas toma a tua cruz e siga-me, porque eu nunca vi alguém mendigar na minha presença. Equivocadamente, algumas pessoas lerem o Salmo 23, tão maravilhosa, tão confortante, que nada mais me faz falta. Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o teu coração? Pastor, eu vim para o culto, não estou sentindo nada, eu vou voltar para o culto sem nada. Irmãos, as senhoras cantando, e eu me alegrando ali, porque o Senhor ministrava na minha alma. Haverá estabilidade. Você tem estabilidade? Ou você é um mendigo? Pelo contrário, eu já falei diversas vezes, de vez em quando eu estou com confiança, a sua segurança. A necessidade que você tem não é do Auleandro, mas é daquele que abriu a porta do acesso do céu para mim, para a tua vida. Porque tem momentos, querido, que mesmo o pastor querendo, ele não vai poder fazer. Hoje eu não estive no mutirão, não é porque eu não queria, irmãos. É porque o meu corpo físico não aguentava. Estou debilitado. Estou fraco. Ah, pastor, pois então o senhor para. Não, nos bastidores a gente sempre está fazendo alguma coisa. Ah, pastor, pois então fica relatando para as pessoas. Não, se quiser acreditar, bem. Se não quiser acreditar, bem também. Mas sempre tem um trabalho. Sempre nos bastidores há um problema para se resolver. E eu aprendi uma coisa: eu não estou para viver de marketing. O marketing do Auleandro. O único que tem que brilhar é Jesus. João Batista entendeu isso. Os discípulos de João disseram: João, Jesus está tomando os discípulos teu. Ele tem mais discípulos do que tu agora. E ele batiza mais pessoas do que você. Aí João olhou para ele e disse assim: é necessário que ele cresça e que eu desapareça. Quando você entende que você não é mais mendigo espiritual, você tira algumas baboseiras da sua alma. O apóstolo Paulo, ele disse: tudo posso naquele que me... Filipenses 4:13. Você leu 11? Você leu 12? O problema é esse. Nós pegamos versículos isolados e falamos deles como jargões, como palavras de autoajuda, mas não sabemos por que Paulo estava falando aquilo. Paulo estava dizendo: eu aprendi a passar necessidade, a ter em abundância, a passar escassez, passar momentos difíceis, mas tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus ele é a tua fortaleza somente nos momentos bons, você não aprendeu nada. Se Deus só é a tua fortaleza nos momentos ruins, você não aprendeu nada. Ele é para nós
benéfica, ou ele é a nossa bênção em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as horas, porque tudo é dele, por ele e para ele. Será que você não tem mendigado espiritualmente? Sido carente, necessitado de alguém, de alguma pessoa? Não, eu tenho que ter isso para que alguém saiba que eu tenho. Eu tenho que mostrar para as pessoas. Me permita. Tem pessoas que elas usam determinadas roupas, não é porque elas se sentem bem, é porque elas querem atrair os olhares de alguém para si. Você ainda é um mendigo, querendo a atenção e o amor de alguém, aonde o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus disse que Ele nos ama incondicionalmente. Aí você fica mendigando atenção, carinho, amor de pessoas falhas, onde tem um Deus que te ama e deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia, mas tenha. Estou triste, estou depressivo, ninguém mais me ama. Mentira. Pode alguém terrenamente não gostar de você, pode você não atingir aquela viagem que você tanto almejava, você pode não atingir aquilo que você tanto queria, mas não quer dizer que Deus não te ama. Ele te ama. O apóstolo Paulo, descobrindo isso, em 1 Coríntios 13, ele diz que eu poderia falar a língua dos homens, se eu não tivesse, nada disso me valeria a pena. Eu poderia ganhar tanto dinheiro, e dar ao meu corpo a ser queimado vivo, e de toda a minha fortuna aos pobres, saber toda a ciência e ter tamanha fé, de transportar montes e montanhas, se não tivesse fé, não tivesse amor. E o que é amor? É você saber que alguém lhe ama, independente da cor da tua pele, independente da tua escolaridade, independente das tuas falhas, independente dos teus escorregões, porque Deus não é igual ao homem. O tio Reginaldo, para me amar, eu tenho que cumprir um protocolo do tio Reginaldo. Eita, se fugir o protocolo do tio Reginaldo, mas pastor, Deus não tem um protocolo? Não tem. Mas tem hora que ele quebra até o protocolo dele. Ele diz que ele não ama a homossexualidade, mas ele ama o homossexual. Olha, ele não ama a prática, mas ama aquele que pratica o pecado. Ele não gosta daquela atitude, mas mesmo assim o amor dele não se afasta das nossas vidas. Deus não ama o roubo, mas Ele ama o ladrão. Ele não ama a prostituição, a prática, mas Ele ama o prostituto. Ele não ama os vícios, mas Ele ama o viciado. Ele ama. E quantas das vezes nós estamos mendigando, aí nós estamos na igreja, sem sentido, sem rumo, sem direção. Ah, meu Deus, não sei por que a minha casa. Amados, não é ser conformado, não é ser uma pessoa que não queira horizontes ou coisas melhores. Eu quero, mas se por algum motivo essas coisas não vierem, você sabe o que é uma pessoa grata? Uma pessoa grata é aquilo que muitas das vezes não atingiu os seus objetivos, mas ela agradece por aquilo que tem, por aquilo que possui. Tem astros, tem pessoas que estão se matando, e elas têm muitas das vezes poder aquisitivo, fama, mais do que a gente.
mas elas não têm esse amor, essa certeza. Elas podem ter muito dinheiro, mas elas são mendigas, espiritualmente falando. Elas procuram sempre em coisas e em pessoas. Me permita. Pastor, eu acho que eu seria uma pessoa realizada se eu fizesse tal viagem a tal lugar. Eu quero ir a Israel. Mas se eu nunca for? Pastor, se eu... os solteiros aí, viu? Se eu namorasse com aquela menina tal... Mas se o namoro não der certo, se a menina der um fora, a vida acabou? Aí nós somos mendigos, estamos mendigando amor e carinho, esperando nos homens o que só Deus tem para nos dar. Eu não posso esperar da minha esposa além do trabalho dela como ser humano. Tem coisas que ela pode até querer fazer, mas ela é limitada, ela é ser humano. Não vai conseguir. Pastor, exemplo. A vozinha dela partiu. Se ela pudesse, ela estaria com a avó dela aqui no culto uma hora dessa. Mas não pode. Tem coisas que vão além da nossa capacidade. Para de esperar em pessoas, em coisas, em objetos, em pessoas, aquilo que só Deus tem para te dar. Todo mundo tem um escape. Todo mundo. Todo mundo tem um lugar de esconderijo, um lugar de se esconder. Não pedi permissão, mas eu vou dizer. O lugar do Bruno se esconder onde é? Na academia. Ele descarrega tudo, volta aliviado. É o modo de colocar adrenalina para fora. Já tem outros que é falar demais. Já tem outros que é se recolher. Já tem outros que é comer demais. Não estou falando de você, Nayane. Tem outros que é estudar. Tem outros que já abandonam o estudo. Outros é dormir que fez de gato em biqueira. Outros já não dormem nada. Mas aonde era que era para nós se refugiar, pastor? Salmo 91, aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Ele é o meu refúgio, Ele é o meu esconderijo, Ele é aquele lugarzinho, aleluia, que eu me escondo quando estou borocochô, triste, cabisbaixo. Uma vez Moisés, lá no livro de Êxodo, ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mas como pode? O cara já viu os rios transformarem em... E chegam a um determinado dia, Jesus me esqueceu, Jesus me abandonou, Jesus nem olha para mim. Por quê? Porque você está se refugiando nas suas lamentações, no seu choro, nas suas reclamações. Olha o que o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, estava para nos dar uma lição maravilhosa. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo também de número 6. 1 Timóteo 6, 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo também de número 6. Quem encontrou? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada dele podemos levar. Tendo, porém, sustento que nos cubramos
estamos com isso contentes. Paulo estava dizendo assim, Timóteo, meu filho, você não trouxe nada. Você veio, como a antiga novela da Globo, nu com a mão no bolso. Você não trouxe nada. Você não trouxe nem uma fralda para se cobrir. Se alguém não tivesse te cobrido, você tinha morrido de frio. Você não trouxe nada. E hoje nós precisamos de tanto. Eu tenho que ter um guarda-roupa, eu tenho que ter um smartphone, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Quando o Alisson morrer, o smartphone dele vai ficar para quem? Profetizando. Vai ficar para quem? Queridos, para! Você está sendo um mendigo, você está procurando satisfação, alegria em coisas, você não se dedica a um Deus que tem vida com abundância, é o dono da prata e do ouro, Ele é quem supre as minhas necessidades, até nele a tristeza salta de alegria. Irmãos, eu não sou para discutir com ninguém não. Mas eu peguei um exemplo de um pequeno mosquito, o Aedes aegypti, né? O transmissor da dengue. Aquele pequeno inseto que qualquer criança esmaga ele com facilidade. Mas se ele pegar um rapaz igual o Lucas, ele fica febril, as plaquetas baixas, ele vai à lona, e um pequeno inseto. E o pequeno inseto não é o problema, mais pequeno é o protozoário que está dentro dele, é o causador da doença, microscopicamente falando. Covid. A gente precisa de um microscópio para ampliar diversas vezes, para poder ver aquele ser vivo, que se entrar no nosso organismo através das vias respiratórias, é perigoso levar para o caixão. Se nós não conseguimos ir contra um ser microscópico, por que a gente está tão preocupado com tanta coisa? Por quê? Por quê? Você já notou como há uma variação de pessoas? Tem pessoas que elas estão satisfeitas com o que têm, outras não. Não. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso me vestir bem. Se vista bem, coma bem, faça tudo, mas saiba que isso não supre a verdadeira necessidade da sua alma e nem da minha. A verdadeira necessidade da nossa alma, só quem supre é Jesus de Nazaré. Confesso para vocês, alguns dias atrás o diabo querendo me colocar preocupação, e agora? Só notícia ruim, e agora vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí eu falei para ele, eu identifiquei que era do diabo, era o inferno que estava falando comigo, e eu disse: a minha vida, ela pertence ao Senhor. Obrigado, Albeiro Itamar, pela contribuição. Quem ouviu o Albeiro Itamar falando? Aí, ó, o Alan é um homem de fé, ele escutou sem... O Albeiro Itamar me lembrou agora Jó. Se a riqueza de Jó, o dinheiro, a família de Jó fosse a sua base, quando os filhos morreram, Jó teria se matado.
Quando os bens foram embora, teria dado cabo na sua vida. Quando a sua saúde foi embora, Jó, mesmo sendo um homem cheio de tanta riqueza, de tanta polpa, o homem mais rico da terra de Uz, de todo o Oriente, ele teve a capacidade de dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó poderia ter dito assim: agora eu vou começar a mendigar, cara. Não tenho mais camelo, não tenho mais ovelhas, não tenho bois, não tenho filhos, não tenho criados. Eu estou na miséria. Mas ele não estava na miséria. Ele tinha o dono da vida, o dono do universo, o Criador de todas as coisas. Jó só perdeu bens, alguns familiares. Pastor, sim. Se eu morrer hoje, eu te garanto que os ônibus continuarão indo para Vulcabras. Vão continuar indo do mesmo jeito. O sol vai continuar nascendo, se pondo do mesmo jeito. Os rios vão continuar. Uma vez acordei mais cedo e eu fui para a janela da minha casa. E eu olhando os ônibus das empresas passando, aí veio aquilo no meu coração: se tu morrer, tudo continua. Tudo continua. Aí você corre. Não, se eu morrer, o que acontece? Não, é porque a São Benedito tem um cobrador que é o auxiliar José Márcio, e se ele morrer, fecha a frota de ônibus. Fecha não? Acho que nem se o dono morrer não fecha, porque tem os filhos, os sócios. Quantas empresas o dono partiu e a empresa continua? Será que o dono da Volkswagen está vivo ainda? O dono da Vicunha? O dono da Ford? Todos foram embora, irmão. E as empresas continuam aí. Aí eu vou dizer a palavra mágica: deixe de ser besta. Você tem tudo para ser feliz. Você tem tudo para viver uma vida alegre, maravilhosa. Se você tem o que se cobrir, tem pão para comer, com isso esteja contente, seja grato. Imagine nós que tem o que comer e ainda tem o Espírito de Deus. Aleluia. Eita. A pior coisa no mundo, sabe o que é? Pessoas precipitadas. Os nossos filhos ficam vendo a gente. Ficam. Nossos filhos nos observam. Ai, para que aquela correria, aquela... A minha esposa diz que eu tenho sangue de barata. Não é, irmão. Eu tenho sangue. Eu tenho sentimentos. Mas imagina um dos meus filhos, ou a minha esposa, ou os meus pais, alguém da minha família morrendo. Eu vou sentir. Eu vou chorar. Não vou, filho? Não sei, né, Gleison? Mas imagina, quem que vai preparar, ir lá no cemitério, preparar a cova, e etc, acionar a funerária, fazer todos os padrões, os procedimentos. Opa, fulano morreu, ou também morreu também. Alma de cadáver. Temos que ter controle emocional. E por nós sermos mendigos espirituais, por nós não termos uma base em Deus, nós se desesperamos por pouca coisa. Pouca coisa. Nós tivemos um exemplo de um grande homem de Deus, que foi o diácono José Vanilson. Coração crescido, e ele brincava com o coração dele.
Ele dizia, se tirar o meu coração, dá para fazer um churrasco grande. Se um de boi, não era assim que ele dizia? Já dá para fazer, imagine o meu. Ele nunca levou o seu problema como fardo. Ele levou como algo esporte, sabendo que a vida dele estava nas mãos do... A minha tia, que é a avó da pastora, da mesma forma, ela sabia, ela tinha convicção para onde iria. Agora você sabe para onde é que você vai. É por isso o desespero da sociedade. O que está te faltando não é dinheiro não, crente. Pastor, eu está faltando, tá não. O que está faltando é estar refugiado na presença do grande Deus poderoso. Quantos crentes ainda não entenderam a campanha de quinta-feira? Clama a mim, clama a mim, clama a mim. Era para criar comunhão entre você e Deus. Vínculo de amizade. Quando você passa a clamar, a conversar com alguém, quantos estão aqui na igreja, passam por determinado irmão, determinada irmã, e diz essa pessoa aí, ó, me permita, Bruno, novamente, está com um dia que ele não vem, vou aproveitar que tu está vindo, viu, Bruno? Quem olha para o Bruno diz assim, rapaz, esse caba tem uma cara ignorante, esse caba é meio bruto. Acertaram, pessoal, não, calma. Mas não é, irmão, ele só tem tamanho. Eu vendo o Bruno lá, no dia do funeral da tia Zuleide chorando, caba desse tamanho. Irmãos, o erro nosso é que nós olhamos para as pessoas e queremos supor quem é a pessoa. Eu acho que mais violenta do que o Bruno é a irmã Dalva. Calma, irmão. A irmã Dalva, só um pouquinho menor, né? A irmã Dalva só o sangue de Jesus. Se pisasse no pé dela, não esperasse a segunda vez não, que ela partia para cima. Amados. E quem olha para a irmã Dalva já está sorrindo, aí, ó. Mas é mais perigoso. Amados, nós não conhecemos quem é o outro. E muitas das vezes nós passamos uma vida de mendigo. Estamos na igreja, mendigando amor, atenção, carinho. E onde tem um Deus que para tudo, só para me escutar e te escutar. Até hoje eu ainda não entendi como é que é esse Deus. Não entendi. O Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor. Imagine o dono do universo. Eu sei que eu sou pequeno, né? Fala aí, filho. Aí eu ainda estou precisando de atenção de fulano, cicrano, beltrano. Irmãos, eu trato todo mundo igual. Tá todo mundo igual. Mas essa história de estar... fulano, por ele... Erra mal não, irmão. Na igreja todos nós somos iguais. Todos nós. Dependente da sua escolaridade, da sua cor de pele. Não importa de nada. Você só adquiriu um conhecimento a mais. Gosto muito do Dr. Enéas, finado Dr. Enéas, que ele dizia que não há diferença de um limpador do chão de um astrofísico, não há diferença nenhuma. Eles são semelhantes. Tudo que um tem, o outro tem. Apenas um se dedicou a aprender uma área e outro não. Mas ambos são semelhantes. Somos iguais. Somos iguais. Feito da mesma matéria. Feito da mesma coisa.
Nós, por sermos bestas, fazemos acepção de pessoas por cor, por escolaridade. Deus não. Se nós entendêssemos o verdadeiro sentido do que Deus nos chamou, nós não seríamos mendigos espirituais, procurando a atenção de quem não tem para nos dar, procurando o amor de quem não tem o amor verdadeiro para nos suprir. Ah, meu amado, minha trajetória de fé, nesses anos de caminhada, eu já passei por tanta decepção. Já passei por tanta decepção que teve um momento que o diabo disse assim, ó, não ajuda mais ninguém não. Deixa o pessoal morrer. Para que está ajudando? Você ajuda e depois vem só decepção. Mas pastor, isso acontece só contigo? Não. Carta aos Gálatas, abre aí por favor. Eu acredito que a Raica será uma pregadora da palavra de Deus, irmãos. Faz tempo ali que ela está falando em mistério, vocês notaram? Gálatas capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9, Gálatas 6, 9. Não vos cansei de fazer o bem, porque a seu tempo ceifareis, se não houverdes. Paulo estava dizendo assim, ei, crentes que estão na Galácia, vocês estão cansados de fazer o bem? Não vos cansei de fazer o bem, porque se vocês vão ceifar, se vocês não houverem, dado um infarto, um AVC, uma parada cardíaca, se não tiver morrido, vocês vão colher. Não é assim não? Lê com cautela, lê com carinho. Ei, não se canse de fazer o bem não, porque tem hora que a gente cansa. Tem hora que a gente cansa. Irmã Dalva, será que a irmã Dalva nunca ajudou alguém que lhe virou as costas e veio de novo? A irmã Dalva ajudou. Quando chegar na 28ª vez, a irmã Dalva disse assim, não, vamos ajudar mais uma vez. Será que a gente não cansa não? Ele estava dizendo, não canseis, porque a gente cansa. Porque você vai colher o que você planta. Você plantou o bem, você não estava ajudando, você vai colher. Se você não tiver desfalecido, se não tiver morrido antes, você vai colher. Porque coisa horrível é pessoa sem consciência. Aí você pega uma pessoa sem consciência e você procura dela amor. Porque tem pessoas egoístas que só elas sofrem. Só elas são uma vítima. E ninguém mais sofre. Tem um parente meu que ele não ajuda ninguém, mas ele é doido para incentivar os outros, para ajudar os outros. Ei, Júlio, ajuda fulano, Júlio. Você tem coração, Júlio. Ajuda, Júlio. Júlio, ajuda. Ajuda, Júlio. E por que ele não ajuda? Por que é o Júlio que tem que ajudar? Por quê? Que loucura é essa? São pessoas mendigas, pessoas pequenas, mendigas, que elas não têm coragem de se disponibilizar para ajudar ninguém, como se a vida circulasse ao seu redor. Circula não, viu, filho? Circula não. Na minha trajetória, eu já visitei pessoas que com poder aquisitivo, financeiro, diversas vezes superior do que o meu. Diversas vezes. Elas precisando da minha ajuda. Pastor, ora por mim, ora pela minha vida, ora pela minha família, ora. Quantas vezes eu fui fazer campanhas em casa de pessoas que
Ah, pastor, o senhor foi por causa da posição da pessoa. A gente vai aonde precisa de ajuda, irmãos. Mas, pastor, a gente cansa. A gente se afadiga. Fica cansado, fica. Mas uma coisa eu sei, aquele que me ama nunca vai me abandonar. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, ainda que eu passe, tu estarás. Não é porque alguém morreu que Deus deixou de estar com ele, não, igreja. No vale da sombra da morte, ele ainda está conosco. Só era propósito de Deus recolher aquela pessoa. Parece que tem pessoas que elas parecem são doidas, elas querem viver aqui para sempre. Irmão, já estou cansado de viver aqui. Porque a gente vê as redes sociais, a televisão, é tanta hipocrisia, tanta mentira. Tanta... Eu não encontro sentido nessa vida senão Deus. Não encontro. Porque a pessoa pode adquirir bens e morre do mesmo jeito. Você pode ter dinheiro para comprar uma cama, mas não te garante o sono. Você pode ter dinheiro para comprar um medicamento, mas não te garante que ele vai fazer o efeito, a cura. Você pode ter dinheiro para comprar um crucifixo, mas não te garante salvação. Tem coisas que o dinheiro compra, mas tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem coisas que a nossa riqueza está em Cristo. Jó, ele dizia explicitamente: o Senhor é a minha joia e a minha prata escolhida. Por isso, no momento da dificuldade, no momento da luta, Jó não entregou os pontos, porque a maior riqueza dele não eram os camelos, a maior riqueza dele não eram os filhos, a maior riqueza dele se chamava o Deus onipotente. Abraão, o que era mais precioso para Abraão? Deus. Porque chegou um momento que Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Me dá teu filho, Abraão. Abraão poderia ter dito: mas Senhor, meu filho, o Ismael já mandei embora, mas a Agar foi embora. Eu já despedi. E agora só sobrou o Isaquinho. E agora tu vai me pedir o Isaque, Senhor? Disse: me dá o Isaque. Mas ele não disse: me dá o Isaque agora. Ele foi: não. Daqui a 3 dias, tu irás sacrificar o teu filho para mim, no monte que eu vou te mostrar. Imagine o senhor de avançada idade, fazer uma caminhada de 3 dias, no decorrer da trajetória, o menino perguntando: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Olha o drama psicológico, drama emocional que aquele homem passou. Eu acredito que Deus deixou ele naquela prova de 3 dias, para ver se realmente ele era convicto com Deus. A primeira prova do primeiro dia nós já se desesperamos, ele não, foi 3 dias. Sobe um monte, Ingrid, o menino leva a lenha, ele leva o fogo, uma tocha, uma lamparina, algo que precisava preservar. Naquele tempo não havia o isqueiro, não havia o fósforo. Eles tinham que levar o fogo, conduzir o fogo pelo caminho e não deixar o fogo se apagar. Tinha o dinamismo de não deixar o fogo apagar. Tinha o dinamismo de levar lenha. Tinha o dinamismo
sol quente, armar, desarmar tendas, porque era uma caminhada de 3 dias. Ele não poderia estar andando 3 dias consecutivos, ele tinha que dar uma pausa. Quando você lê a história e lê superficialmente é uma coisa. Quando você adentra ao suprassumo da história, você adquire dali a trajetória, o caminho, você faz o filme, você entra no personagem. Você diz assim, cara, como é que pode? Agora o cara de avançada idade sobe aquele monte e lá em cima ele ainda tem que pegar pedras pesadas e fazer um altar. Teve todo um dinamismo, teve toda uma complexidade no trabalho. Mas na hora de Abraão matar o menino, Deus brada do céu: Abraão, Abraão. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Não faças mal ao menino, porque eu sei que tu me temes e me amas de todo o teu coração. Quantas coisas Deus já te pediu? Ah, pastor Diverso, quantas você cumpriu? Deus falou comigo, pastor, foi? Foi. Para fazer assim, 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 foi mesmo? Foi. Você fez? Não. Então, não sei como é que vínculo é esse com Deus. Não sei, não entendo. Que doideira é essa? Entendo. Deus colocou algo no meu coração. Foi? Foi Deus. Deus falou comigo, pastor. Foi Deus mesmo? Ou foi o teu eu? Ou foi uma dor de barriga? Porque quando Deus fala comigo, eu procuro fazer, irmãos. Procuro. Quando ele me chamou para o pastoreado, em uma vigília, e ele disse que o cajado estava na minha mão, com 6 meses depois eu já queria que a igreja estivesse aberta, porque Deus falou comigo. Passou 8 anos para que o ministério fosse aberto. E eu não trato a igreja como algo de comércio, não. Porque se fosse tratar, o irmão João já tinha comprado. O irmão João, da irmã Aurélia, já tinha comprado algumas toalhinhas, alguns copos de água ungido. Mas nós não tratamos a obra de Deus como negócio. Nós tratamos como família. E não tem um membro da igreja Caminho de Vida que passe necessidade porque a igreja o extorquiu. Você pode estar passando dificuldade por contratempos, intempéries, descontrole financeiro e outras coisas. Mas por causa da igreja, não. Nananina, não. Uma igreja onde te ensina a não mendigar, te ensina a adorar a Deus de todo o seu coração. E o que é adorar Ele de todo o coração? É não ter nada mais precioso do que Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, de todo o teu. Você ama Deus assim. Quando nós não amamos Deus assim, nós somos mendigos.
procurando em pessoas, procurando em coisas, o que só em Deus podemos encontrar. Você não vai encontrar em nenhuma outra pessoa aquilo que só Deus tem para te dar. Quem entendeu a mensagem de hoje?